Vamos lá? Vamos continuar? Senhores, prestem bem atenção no que eu vou falar. Com certeza essa aula vocês vão vê-las, revê-las. Porque é uma coisa que eu não estou gostando muito de ter que expor por videoaula. Mas como eu falei para vocês, depois que vocês quiserem, a gente pode marcar não uma recapitulação, mas se vocês tiverem algum problema na explicação, tiverem alguma dúvida, além dessa daqui, querer uma reexplicação, tamo junto, tá bom? Senhores, vamos abordar hoje acidente, doença do trabalho e auxílio-doença. E se der, aposentadoria por invalidez, tá bom? Vamos lá. Existe algo chamado doença. O que é doença? Doença é uma degradação biológica do ser humano. É quando você tem uma alteração no estado biológico daquela pessoa. Essa doença pode ser uma doença psíquica, pode ser uma doença física, pode ser mesmo uma doença da alma, como um amor perdido e uma fossa desgraçada. Mas você está biologicamente alterado. Acontece que também existe o fenômeno chamado acidente, em que aí já é um fenômeno traumatológico, pela qual você sofre um trauma, desculpe usar de novo a palavra, mas você sofre um trauma. Tudo bem? Tudo bem. Acontece que, para nós, o importante é fazer uma distinção bem acabada, bem feita, do seguinte: o que é doença comum, o que é doença do trabalho, o que é acidente comum, ou chamado também acidente de qualquer natureza, e o que é acidente do trabalho. Tá bom? Isso que é importante para nós, como operadores do direito do trabalho, saber distinguir essa alteração biológica, esse evento traumático no corpo de um trabalhador. De onde vem isso? De onde surgiu isso? Vamos lá, primeira coisa importante para nós sabermos, antes da gente entrar a fundo no que é acidente, no que é doença, são duas palavrinhas que não podem sair da cabeça de vocês. Capacidade laborativa. Isso que é importante. Porque quando estamos falando de uma pessoa doente, de uma pessoa que sofreu um acidente, nós também temos que perquirir, temos que indagar se a pessoa pode trabalhar ou não em razão daquela doença ou em razão daquele acidente. Uma topada de dedo mindinho do pé esquerdo no canto da cama não vai lhe retirar a capacidade de trabalhar. Dependendo do grau, um mero resfriado não vai lhe retirar a capacidade de trabalhar. Lógico que aqui é uma coisa chamada casuística. Cada caso é um caso e tem que ter uma coisa chamada nexo de concausalidade, que calma, a gente vai estudar. Tá bom? Então é a capacidade laborativa. Tem que verificar se o acidente ou a doença influi ou não na capacidade laborativa do seu empregado, do empregado. Pode acontecer de você ter um terçol e você conseguir trabalhar. Pode acontecer de você ter uma inflamação na junta e conseguir trabalhar, por exemplo. Pode acontecer de você ter quebrado o pé e ainda assim, pelo serviço que você faz, você ainda consegue trabalhar. Como eu falei para vocês, cada caso é um caso. Tá bom? Pois bem, um acidente, melhor dizendo, uma doença. Uma doença, ela pode ser provocada, como já falei, por fatores psiquiátricos, psicológicos, por influência externa de um vírus, de uma bactéria, pode ser até uma doença autoimune. Só que uma doença chamada doença de qualquer natureza não tem ligação nenhuma entre o trabalho que você desenvolve,
a atividade que você desenvolve, a prestação laborativa que você desenvolve ao trabalhar e a doença. Não tem relação nenhuma, não tem nexo nenhum. Vamos imaginar que você, pescador de final de semana, pegue câncer na pele. O que isso tem a ver com o tipo de atividade que eu desenvolvo, já que quando eu leciono para vocês, eu estou num ambiente com o clima correto, com uma proteção solar, eu não estou exposto a sol dentro da sala de aula, trabalhando dentro da sala de aula. Portanto, a doença câncer de pele que eu desenvolvi não tem nada a ver com a minha prestação, com o meu trabalho. E isso é chamado doença de qualquer natureza. Por outro lado, existe a doença do trabalho. E a doença do trabalho é quando a alteração no estado biológico da pessoa veio em razão do serviço que ela presta. Por exemplo, hoje em dia nem tanto, mas antigamente era muito mais comum professor, depois de 25, 30, 35 anos de magistério, desenvolver uma doença chamada calo nas cordas vocais. Isso acontece por quê? Porque a pessoa tem que falar alto, ainda mais dando aula para molecada, tem que falar alto, apesar que vocês também não são muito diferentes daquela pivetaiada lá, tem que falar alto, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, muitas vezes até 4 horas da noite. E com o tempo, a pessoa vai desenvolvendo um calo. Mas esse calo, a pessoa pegou pelo quê? Pelo labor desenvolvido. Vamos imaginar que você seja um trabalhador que tem que trabalhar exposto a raio solar. Você pega câncer de pele. Pegou câncer de pele em razão do quê? Você pegou câncer de pele por quê? Para prestar serviço, você tem que ficar exposto ao sol, à radiação solar. E não lhe era fornecido equipamento de proteção individual. Vamos imaginar que você é operador de câmara frigorífica e pega, por exemplo, uma pneumonia. Vamos imaginar, tem uma doença, chama rotador, é uma doença, mandito do rotador. É uma doença que dá aqui, uma inflamação que dá aqui. É comum em 2 tipos de atividades que não tem nada a ver. Jogador compulsivo de tênis. Quando ele faz os golpes de tênis, com o tempo ele infla aqui. Mandito do rotador. Pode acontecer também de inflamar aqui. Por outro lado, existe uma atividade específica, que são os eletricitários, que é esse pessoal que fica cuidando das linhas energizadas. E lá em cima, na hora de apertar, não existe apertar os porcos, apertar os parafusos, atarrachar, não tem equipamento para aquilo. O cara tem que fazer na mão, alta pressão, muita força. Geralmente o cara é patolo, o cara é meio fortinho, não de academia não, mas de labuta. E o cara com o tempo ele inflama isso daqui. E é uma doença que surgiu em razão do tipo específico de atividade que ele desenvolve. Como por exemplo, atividades repetitivas, pelas quais se inflamam as juntas e dá uma coisa chamada tenossinovite, que é caracterizado por uma típica doença de Ler, de lesão por esforço repetitivo. Bom, então nós caracterizamos uma doença de qualquer natureza, que não tem nada a ver, que não surgiu em razão do trabalho que ele desenvolve, e nós estudamos doença do trabalho, que é justamente o empregado ter uma alteração no estado biológico seu em razão do tipo de atividade que ele desenvolve. Tá? Agora vamos, não se esquecendo da capacidade laborativa. Agora nós vamos para acidente, o evento trauma. Se for um acidente que aconteceu, que não tem relação com o tipo de trabalho prestado, com o trabalho prestado, é chamado acidente de qualquer natureza. Nós temos ainda, graças a Deus, no quadro de professores, um colega também que é decano.
acho que 30 anos lecionando Salesiano, o Marquinhos, inclusive fez direito. É administrador, é contador, leciona em várias faculdades da nossa universidade. O Marcos, quando eu comecei a lecionar, eu conheci ele, depois ele sumiu e fiquei sabendo, e foi aquela coisa. O Marcos foi ajudar um vizinho a cortar uma árvore na frente de casa e ele caiu. No final de semana, ele caiu. E ele enfiou o pé dentro da lixeira e o corpo tombou de lado. Ele falou que o nosso osso é branquinho. Deu fratura exposta nas duas pernas. Ficou 6 meses acamado na Santa Casa para reconstruir e para solidificar os ossos da perna. O coitado Marcos, só para vocês terem uma ideia, ele tem um pé dele, tem mais pino, meu Deus do céu, tanto que ele não consegue mover o pé direito. Você andando ele, você vendo ele andar, você não vai dizer que ele sofreu um acidente tão traumático desse, de ter que ficar 6 meses internado no hospital em razão das pernas, dos pés. É um acidente? É um acidente. É traumático? É traumático. Foi em razão do serviço? Não. Por outro lado, nós temos o que podemos considerar como acidente de trabalho, que também é um evento traumático. Mas aí, o acidente de trabalho, que caracteriza a pessoa como acidente de trabalho, pode ser, primeiro, a pessoa está trabalhando. Como, por exemplo, aconteceu com um falecido professor meu, quando eu fiz faculdade de Direito. Não foi quando ele estava lecionando para mim, mas quando que um dia um ventilador caiu na cabeça do professor. Não é porque não tinha ar-condicionado, o ventilador caiu na cabeça do professor. Ele estava trabalhando, caiu um ventilador na cabeça dele. Pode ser acidente tipo 2, é aquele acidente que a pessoa não está trabalhando, mas ela está à disposição do empregador. Que é o que muitas vezes acontece, por exemplo, no horário de almoço dentro da empresa, né? É quando acontece, pode acontecer nos intervalos de sala de aula. Eu não estou trabalhando, mas estou à disposição. E é o acidente tipo 3. É o chamado acidente de trajeto. É aquele acidente que acontece no deslocamento da pessoa, da sua residência, para o local de prestação de serviço e volta. Acontece que, lógico, esse acidente tipo 3, a pessoa não pode parar em nenhum lugar, não pode parar em padaria, não pode parar em boteco. A pessoa tem que ir realmente no rumo da casa dela até o local de prestação de serviço e voltar também assim. Se a pessoa parar, descaracteriza como acidente de trabalho e vira acidente de qualquer natureza. Tá? Então vamos lá. Só para recapitular, porque eu vou continuar no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar extenso demais. E a última coisa que eu quero. Nós temos a doença de qualquer natureza e a doença do trabalho. O que os diferencia é o fator que originou a doença. Se for fator que não tem nada a ver com o tipo de trabalho que a pessoa presta, é doença de qualquer natureza. Se for em razão do trabalho que a pessoa exerce, é chamado doença do trabalho. E nós temos o acidente. Nós temos o acidente de qualquer natureza, que não tem nada a ver com o trabalho desenvolvido. E nós temos o acidente de trabalho, que é aquele evento traumático que surgiu em razão de ele estar trabalhando, dele estar à disposição, ou então indo ou voltando da sua residência para o local de prestação de serviço. Tudo bem? Tudo bem. Mas ainda há, além desses 4, há um quinto fator, que eu já falei para vocês. É a capacidade laborativa. Ou seja, o quanto que a doença e o quanto que o acidente tira o empregado de exercer suas funções cotidianas na prestação de serviço. Tá bom? A gente continua na próxima aula, que vai ser a última aula dessa semana. Tá bom? Beijos!